está lindíssima já aqui. Então, gente, quando eu fui convidado para ser ouvidor para a auditoria, quando eu cheguei na prefeitura, simplesmente não existia. Não existia registro de absolutamente nada, nenhuma informação, não existia nenhum local físico para a ouvidoria. A ouvidoria hoje, do jeito que ela se conta, foi construída. E, modéstia à parte, foi construída por mim. Não tinha local para atendimento, não tinha estrutura, não tinha computador, não tinha nada. Hoje a gente tem uma sala de exposição interna, com estrutura, atendimento, sigilo, quando for necessário, e apoio. Ela realmente não existia. Então, hoje existe. E o meu papel de tamanho é levar a ouvidoria a todas as pessoas, não só aos munícipes, mas aos conselhos, aos professores, à área da saúde. E hoje a gente lida com denúncias, inclusive, graves, que contam com o total anonimato da ouvidoria, que inclusive trabalha junto com a Comic quando tem alguma denúncia mais que tem que ser apurada. Então, o nosso papel hoje, vindo aqui, como na reunião que teve agora, é deixar a ouvidoria disponível para todos vocês, para qualquer coisa que precise, porque ela não é só com isso. O funcionalismo público pode fazer denúncia, pode fazer solicitação. Ela é uma ouvidoria que muita gente confunde que é só para o cidadão, não é. É também para o funcionário público, para quem precisar se fazer uso dela. Tá? Então, hoje, a gente quer divulgar isso. Hoje, a gente foi até no sindicato, não sei se vocês viram, a gente teve uma reportagem até no sindicato, porque a gente não tem partidos contra a determinado órgão ou sindicato, a gente quer se colocar à disposição. E é o que a gente está fazendo esse trabalho. Colocar a ouvidoria à disposição, uma ouvidoria que nunca existiu, nem estruturalmente, nem fisicamente, e muito menos institucionalmente. Anotavam qualquer coisa lá, se desse para fazer, senão não. Hoje nós temos registro do protocolo, nós temos que dar resposta para as pessoas, temos os prazos a serem cumpridos. Segunda-feira nós temos uma reunião de intercâmbio na Praia Grande, com a ouvidoria de lá, futuramente, se der tudo certo, em Santos. Então a gente quer trazer essa cultura para a prefeitura e para as pessoas. Uma ouvidoria realmente funcional com gente. Tá? Então a gente veio mais também para se colocar à disposição. Nós temos hoje implantados, nesse mês, a ouvidoria da mulher, que está disponível no EO, a Camila fala também um pouquinho sobre isso. E temos a ouvidoria da saúde, que é específica, né? Eu não sou médico, não sou enfermeiro, preciso de alguém muito. Então hoje nós temos a ouvidoria geral, a ouvidoria da saúde e a ouvidoria da mulher que está sendo implantada. Então meu papel é colocar a ouvidoria à disposição de todos vocês, que for preciso, tá bom? Vou deixar a Vânia falar algumas coisas mais técnicas. Bom dia. Quem não me conhece, meu nome é Vânia Augusto, sou professora da RIO há 21 anos e hoje atuando como funcionária designada para auxiliar com as ações da Ouvidoria Geral Municipal. Hoje, eu gostaria de realmente agradecer essa oportunidade, já que a gente iniciasse junto aos conselhos para divulgar as ações e a carta de serviço dos usuários que é disponibilizada no site da prefeitura. A gente entende a ouvidoria, que é somente ouvir, né? Na verdade, os canais de atendimento da ouvidoria hoje são presencial, no Paço Municipal tem, então ele é acessível, é um lugar fechado, então às vezes eu preciso sair para o Rogério atender, o Rogério precisa sair para fazer um atendimento especializado, porque nós temos hoje a ouvidoria da mulher, que é determinação do Ministério Público e do Tribunal de Contas que seja realizado por servidora capacitada para desempenhar o papel. A minha formação, além da área da educação, eu sou formada em gestão pública e me especializei, fiz MBA em ouvidoria com ênfase em auditoria municipal, 1 ano e 5 meses. Além dos cursos disponibilizados pelo ENAP, pelo Rogério, a gente sempre se atualiza, né? Justamente para poder promover o melhor. A gente tem que se capacitar sempre para aprimorar os serviços das políticas públicas municipais. Então, nós temos também disponível, é importante que vocês baixem o aplicativo do EOUVE. Ele fica ali no site da prefeitura, disponível, tem aquele bonequinho do EOUVE, porém tem um aplicativo. O que seria o EOUVE de importância para toda a população? Ele foi criado pela Controladoria Geral da União. Então, ele é do Brasil inteiro. Tanto que, ao acessar,
Aparece todas as bandeiras dos estados, então tem que clicar em São Paulo, depois de São Paulo digita Mongaguá, e aí faz um cadastro simples, não precisa preencher tudo aquilo, somente o que é importante. Tem todas as idades, porque depois ele gera gráfico. Ele é auditável pelo Ministério Público, né? Nós respondemos aí o IGM, que é importante a ação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, né? Pergunta se a ouvidoria publica relatório da gestão referente ao ano anterior. Então, se vocês entrarem lá no portal da transparência, foi publicado com os gráficos exatamente o ranking das maiores demandas, as secretarias que mais responderam no prazo, né? E aí nós vamos fazer de forma semestral. O que preconiza o Ministério Público é anual, mas nós vamos fazer semestral. Vamos publicar agora, já está pronta a minuta do fluxo de atendimento da ouvidoria. E anexo único tem o manual de procedimentos da ouvidoria, que é também preconizado pelo Tribunal de Contas. Então vai ser publicado no Diário Oficial também, tá bom? Temos o atendimento via fone, a ouvidoria da mulher, que tem um canal ali também. Ele é intuitivo. Eu gostaria só de fazer uma adendo. A ouvidoria da mulher, ela está instalada no meu. O meu funciona, eu estou hoje na espera que eu É o interlocutor da Por exemplo, toda a Vânia faz uma reclamação no ouvidoria da mulher do meu. Só a interlocutora vê. Ninguém mais vê. Hoje a interlocutora no eu é a Jaqueline Ivanov. Isso. Então só ela e eu como ouvidor para dirimir alguma coisa lá, né? Mas eu não me intrometo. Se amanhã vier alguma mulher na ouvidoria, onde estamos nós dois, e quiser fazer uma denúncia relativa a ela, é a Vânia que vai ter. Entendeu? Então é mulher para mulher. Porque a mulher se sente mais livre, né? Mais segura para desabafar. E é determinação mesmo do Tribunal de Contas que seja Isso, mulher. mas no EUC é uma mulher que atende às denúncias da mulher, da ouvidoria da mulher. Tá? Aí qual seria esse fluxo de atendimento de forma resumida? A demanda chega na ouvidoria geral, o munícipe, tanto por meio do EUF, ou por e-mail, né, faz ali aquela solicitação, reclamação, elogio. A gente recebe bastante elogio. Né? Até quando eles vão lá, eu gostaria de elogiar, então vamos formalizar? Né? Elogio muito as unidades escolares. A gente vamos formalizar, eu faço questão de formalizar aqui o elogio, né? Para poder incentivar mesmo. Então, tem solicitações, sugestões, então vamos inserir essa sua sugestão, que foi até uma sugestão de aprimorar no bairro a identificação das ruas, que naquela ocasião e naquela região não tinha. E o município sai satisfeito, né? Às vezes eles chegam lá nervosos e saem satisfeitos, que essa é a função da ouvidoria, mediar as ações. E a escuta, Sim, a escuta bem. Até quando eu assumi lá, em janeiro, Licença. de 1987, as pessoas acham que isso como mencionando para você, as solicitações feitas na organização. Embora eu tenha os números, eu só a ouvidoria principal. Em janeiro, eu, ali, ela estava 2 meses comigo, mas por vezes sozinho, eu registrei 987 demandas. Entendeu? Então, de julho a dezembro, a ouvidoria registrou do ano passado 5.800 e poucas demandas. Dessas, 70% foram resolvidas, embora eu tenha encontrado muita dificuldade, porque aqui ainda não estava acostumado com a ouvidoria. Alguém exigindo uma resposta, e isso tem que ser dado. Acontece com cidade em qualquer coisa particular, né? E dessas 70% foi resolvido, o resto dependia de um investimento financeiro que a gente não tinha na época, né? Então, a ouvidoria funciona, e hoje ela é respeitada, porque o impulso, porque as pessoas não estavam realmente, estou sendo honesto com vocês, confundiam a ouvidoria com uma central de recados. E não é uma central, é muito mais do que isso, muito mais do que isso, né? A ouvidoria é fundamental para qualquer órgão público e qualquer empresa privada. É o controle de qualidade para muita empresa privada, né? Então, é esse respeito, essa consciência que eu tentei impor e consegui implantar, né? E agora está me ajudando com a documentação também, que eu não tinha tempo, como eu te falei, às vezes eram 25, 30 atendimentos por coisa, não parava. Cada atendimento, dependendo do assunto, às vezes é 30, 40 minutos. Quando eu não tinha estrutura, eu estava ali na plantação,
eu tinha que trazer um munícipe lá para fora para conversar em particular com ele. Porque é uma coisa, eu atendi tentativa de suicídio lá. Levaram, ninguém sabia com quem falar, chamou ele. Então hoje está tudo redondinho, funcionando com as leis e tudo mais. E a gente vem aqui justamente para isso, se colocar à disposição de todos vocês. E a gente vai fazer essa atitude com todos os departamentos, com todas as reuniões, para colocar à disposição. Só para finalizar quanto ao fluxo, cada pasta tem o seu interlocutor, que foi designado pelo secretário. Já aqui na educação é o Paulo, na saúde nós temos a Juliana e assim por diante. Então a demanda chega pela lei 14.360, que é a lei mesmo da ouvidoria, tem até 30 dias para poder responder ao solicitante. É para resolver? Não, tem 30 dias para responder. Pode ser prorrogado o prazo por mais 30 dias, se justificado. O município vai receber, o solicitante vai receber essa notificação, né, de que, devidamente justificado, vai ter o prazo de mais 30 dias. Então, o EUV ele é monitorado, recebe um alerta quando está fechando o prazo, e pelo ESIC são 20 dias. O prazo legal é 20 dias, se justificado, mais 10 dias para responder ao solicitante. Pelo EUV, não. São 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Eu só gostaria de fazer uma linha a respeito do EUV. Quando eu vi interesse no EUV, eu não tinha tempo de mexer, né? Eu já tinha verificado no passado, que tinha demandas lá que não eram respondidas há quase um ano e meio. Isso dá um discreto total para a prefeitura, mas isso desde a gestão passada, né? Então, aí o EUV, não dá para manipular, não dá para mentir. É uma coisa que os dados não apagam, inclusive eu até brinquei o Paulo, mesmo quando a denúncia é anônima, quando a pessoa não vai receber a resposta, formalizar uma resposta nossa, para ter registrado. É uma coisa que não dá para manipular. Quando eu fiz o relatório, a gente fez para colocar na parte da prefeitura, é extremamente negativo. Aí me falou, Rogério, por isso eu falei, não tem o que colocar. Essa é a verdade. Nós herdamos isso. Entendeu? E vocês, eu até pedi, mas nós estamos assim, agora eu vou ter que responder coisa de um ano, vai. Nem que seja uma resposta administrativa, mas vai. Isso não é apagado, tudo fica lá, né? Solucionado, né? Vai com arquivo, mas está lá, não sai. Então hoje, aí eu tirei do EUV pessoas que nem sabiam que estavam lá dentro. Eu estou aí. E aí o Ministério Público processou a ouvidoria por causa de um problema não respondido. Mas isso tudo são heranças da administração passada, e estava tudo muito ruim. Hoje o EUV funciona, cada setor tem o seu representante, interlocutor, estão respondendo. Olha a vida, né, Paulo? Paulo, quando ele assumiu o EUV, tinha quantas demandas? 100, né? Ele respondeu tudo, no que ele precisa de me pergunta, de informações. Então é assim, hoje está tudo equacionado e realmente a plataforma funciona. E é uma plataforma digital, como a Tânia falou. Né? Então a gente realmente reconstruiu e hoje a auditoria é extremamente funcional. E a questão também do IGM preconiza a construção do Conselho de Serviços dos Usuários. A determinação do 17.0 precisa ter mais um conselho. Para finalizar, só agradecer de fato Eu não sei se vocês atenção de sabem, mas vocês. logo da presidência tem a reunião do CME, que é o Conselho Municipal de Educação. E ele geralmente nem faz, porque faz parte Da composição. Então, se vocês puderem, a gente marca para as 10, mas como talvez atrase um pouquinho, se vocês quiserem agora. Perfeita ocasião para divulgar. Nós vamos distribuir para o fletinho, tá bom? Tem um QR Code, vai direto na auditoria. Pois não. Eliseu, aproveitando, às 14 horas tem reunião do comércio lá na Casa dos Conselhos. Se vocês quiserem dar Sim. eu vou estar assim, eu posso estar em umas 3 reuniões. Sim, com certeza. Eu avisei todo mundo lá no passo, olha, gente, a auditoria não está fechada, a gente só vai ali. É importante sim, porque essas ações elas precisam ser publicadas. Até porque hoje a gente tem que atender também o que preconiza aí a ouvidoria cidadã. Então nós estamos seguindo todas as diretrizes que precisam dessa ação de divulgação. Em cada conselho tem Uma composição. E aqui a maior composição é funcionário, professor, representante do Poder
público da Secretaria da Educação. Mas já o CME envolve Os pais e demais. Bom, Perfeito. Perfeito. Vamos distribuir, tá bom? A gente já atrasou um pouco mais. Muito obrigada. Então, Ok, Code já acessa, aí você baixa o aplicativo, tá bom? Passou na lista já. Depois, quando você quiser, deixa um pouquinho. Bom dia, tudo bem? Tem a pauta, tem mais as coisas Vai tudo confundido. gente, obrigado. Boa noite. Deixa eu ver se Deixar. Tudo bem? Conferindo. Tá. Bom dia, pessoal. Desculpa o meu atraso. Saí correndo na hora da educação física, mas tá tudo certo. Estamos treinando por G, já quero agradecer já a formação do Sebrae. Foi muito legal. Acho que todo mundo participou. Da OMASP também, Luísa, a prova maravilhosa. Me falaram que a prova tinha um nível mais difícil, né? Eu não consegui olhar. A prova era assim, eu achei que estava no nível dele sim, mas é raciocínio Sim, puro. Então se a criançada não está pronta para isso, a gente tem que dar Como uma tinha a chance. questão do sigilo e tal, eu falei, Aí eu vou abrir a prova só no dia. Só que aí a gente, com esses dados do censo, nessa correria, eu acabei nem olhando a prova. Nem Gabriel, nem que a gente tira, né? Os professores, a prova magnesa, colorida. Eu achei que eles capricharam bastante assim no formato da prova e tal. Linda de verdade. A gente poderia no quinto ano, que não é o objetivo nós lemos, né? Mas a gente, conforme a necessidade Sim, nós lemos, então ajudou as crianças, o quadro foi bom, o Cassino, eu acho que no geral também. As equipes gestoras conseguiram atingir aos pais e fazer acontecer. O Undime esse ano, como eu falei, ele é evento teste, né? Então foi o primeiro ano que eles fizeram, a Sala de São Paulo. Para o ano que vem eles já querem usar os dados do censo para, de repente, ofertar as provas adaptadas, caso tenha necessidade, porque esse ano não veio. A única opção que a gente teria era de ampliar, mas por nós mesmos, né? Então não tinha uma adaptação e tal, até foi uma falha deles lá mesmo, foi nossa. Mas eles disseram que eles já tinham percebido isso e que eles queriam se absorver dos dados do censo, enfim, para entender quais seriam as necessidades de adaptação que eles precisariam trabalhar para quando ofertasse a prova. Para a gente já vir tudo pronto, né? Porque você viu que a ideia é que venha tudo pronto, né? Então, tudo bem, tem o trabalho de ser a correção manual, de preencher o certificado manual e tal, mas pelo menos já vem papel impresso, é um papel de boa qualidade, então assim, bem colorido, né? Vai ser a premiação para todos os alunos, então é uma forma de inclusão, uma forma de incentivo para estudar matemática, que é o nosso maior déficit aqui na cidade, então eu acho que foi positivo, sim. Estimula até o professor. Sim. É diferente da UBMEP também, porque o UBMEP é muito mais difícil, né? O UBMEP é matemática aplicada, né? Então é diferente para eles ali, em vez de ser uma frustração, eu acho que é um incentivo, eu acho que é legal. Eles gostaram, né? Sua apresentação aqui foi fofa. Adorei, Luiz, é maravilhoso. Obrigado. E no final das contas está dando tudo certo. Hoje a gente está se reunindo para formar realmente a nossa. Já estamos com a mesa diretora formada. A Luziane saiu da Casa dos Conselhos, ela vai para outra jornada, vai fazer outras coisas, né? A doutora Paula continua com a gente. E agora é a Fabiana. A Fabiana que vai ajudar a gente. A Luziane deixou muitos ensinamentos, a gente agradece muito a Casa dos Conselhos, né, doutora Paula? Realmente a gente tinha algumas ações que não condiziam com o que é um conselho de verdade. A Jaque deu toda a coordenada, presenteou a gente com a Luziane, e a Lulu agora bateu asa para coisas melhores, mas tem a doutora Paula e a Fabiana do trabalho, Fabiana agora estudando livros. E a gente vai acontecer. Aí eu coloquei na pauta, pessoal, assuntos correlatos à educação.
Nós passamos pela prestação de contas, está tudo ok. Tem questionamento pós-reunião, tem gente que não entende os gastos, né, Paulo? E aí, 17 milhões para a primeira prestação de contas, gente. Esses valores, quando os leigos ouvem, eles acham absurdo. É só pegar, e que já está tudo ali anexado dos anos anteriores, a minha também já colocou, faz um comparativo dos outros anos. O residual é para já que bate todo ano, toda reunião, todo ano tem residual, porque a gente já tem demanda no começo do ano, tem que ter dinheiro na conta. Inclusive, Então, isso, não te cortando, não, pode cortar, já. me dando a palavra um minutinho, a Paula e a Maria Marta e o Paulo tiveram essa semana na prefeitura para entender melhor, né? Todos os gastos. Tem vários sistemas. Então, a Nelly mostrou, né, Paulo, na questão dos gastos, de conta de água, luz, telefone, alguns aluguéis. Então, assim, foi batendo aquilo que foi dito na reunião, né? Porque a dona Marta não participou, mas a gente traz a reunião programada, né? Para o Nelly entender melhor aquela porcentagem de que forma tinha sido gasto. Eu acho que o Paulo pode hoje. Ai, fala, isso é uma demanda real. Quem não acompanha fala, meu Deus, tanto de água, tanto de luz. Mas, porque, no caso, naquela porcentagem, seria todos os insumos. O gasto que a gente tem, que é bem grande, é de combustível. Combustível, pelo valor que está o combustível atualmente, né, a gente tem bastante ônibus rodando para pegar os alunos. Então, o gasto de combustível é um gasto que é importante ali. Naquela situação. Sim, até porque já é uma prática de município, né? Essa questão desse transporte dos alunos que nem sempre é necessário. A gente tem alguns alunos assim que pegam no José Carlos e depois de 2 param de festa. Mas é tudo muito difícil, né? Então, aos poucos, a gente também tem que fazer um trabalho no sentido de que a gente transporta muito mais do que realmente precisa. E os alunos da educação especial são ponto a ponto. Pega em casa, pega na escola, leva em casa. Então, assim, são coisas que, querendo ou não, há o gasto, né? Mas aí, nós fomos por algo, a gente especificou, né? E então, a dona Maria está com isso lá, se alguém tiver alguma dúvida também. E aí a gente vai monitorando. isso, O custo no geral é grande mesmo. é grande. Tá o quê? 1 milhão? Chega até 1 milhão no mês, não chega de combustível de transporte, né? É um gasto pesado, mas graças a Deus a gente tem a verba para pagar. Sim. É o que a Jaque falou. A lei manda, né, 2 quilômetros para cima, mas ali embaixo a demanda é outra. Outro dia apareceu outra demanda do Casimiro, eu falei, meu Deus, essa moça vai com E é uma coisa também que, assim, se a gente faz uma relação com o Praia, de todo o bairro, a gente tem praticamente uma escola, né? A nossa grande dificuldade é quando chega do Agenor para lá, né? O salto é muito grande, do Jacob até o Flórida. Só que o Jacob é a última escola de Fundamental 2. Então, aquele pessoal que mora ali dentro do Floriano, Areião, aqueles bairros de lá, gente, não tem como eles chegarem na escola, não é só por meio de... Tanto é que a prefeitura já anunciou a construção de uma escola, né? E uma creche lá também, porque cresceu demais aquele bairro. E não tem outra forma das crianças chegarem na escola, tanto Flórida Menino, Joaquim Monteiro, Barigui, Sininho, se não for para o transporte. Não tem. Isso tem condições. E lá está um mundão novo. É muita gente. Então, a gente até já discutiu, a Ana Maria discutiu a questão da construção desse esporte, mas Saiu agora essa semana, né, Jaque? Aí precisa, já que ali tem uma ONG que é da Dona G, o nome dela inteiro, o Paulo Gabrielson, e ela contava com um postinho de saúde lá também. Então a educação já está atendendo a demanda de lá. Já está ótimo. Porque quem nunca foi, gente, eu aconselho, pega o carro, não é um caminho fácil de chegar, mas dá uma pena. Mas nós tivemos a mineração de cidadania exatamente lá. Então, assim, quem não conhecia viu que o Caguá tem um mundo para dentro, né? Com certeza, Jaque. E ali não tinha controle de água, não
Central, a educação está mensurando quantas pessoas vão lá por matrícula, né? Já, acho que agora chegou a água, está chegando a luz. Então, é um mundo muito amplo lá para o fundo. Tem mais alguma coisa, Paulo, dos gastos? Deu tudo certo, né? E a maior demanda do Fundeb são os nossos pagamentos, pagamento dos funcionários. Então, a gente fica preocupado em fiscalizar, mas a gente tem toda a credibilidade no setor de contabilidade, na pessoa da Lili, da doutora Alexandra que saiu, e a gente avaliando, porque para o presidente do Fundeb aparece toda a lista de pagamento, para a gente validar. Eu leio um por um, depois a gente valida, aí entra também o vice-presidente, já entrou no Fiscax, Paulo, como vice. Tá ok o sistema, Paulo? Estamos só fazendo as últimas atualizações. Tá. Com essa ata. E já deu tudo certo. A gente tem que fazer a validação do CIOP lá que precisava. Tá. É para Consegui, né? quem sabe de matéria, conselho, todos os conselhos que têm a demanda de verba, né? Além da parte de administração da prefeitura, quem faz parte como presidente e vice do conselho também tem a questão do sistema, né? Então eles acompanham aqueles gastos, conforme está sendo feito, de uma forma diferente da gente que está só aqui no conselho. Isso. Desculpa, nesse sentido, o CACS ele tem fundo próprio. No caso, né? Eu consigo. É o dinheiro do fundo. É todo o dinheiro do fundo deve. O dinheiro que vem do Fundeb, o dinheiro que vem do Fundeb, 70% dele paga só salário. Os outros 30%, a prefeitura vai fazendo outros pagamentos, né? Então, quando a gente precisa, também vem verba da prefeitura que entra nesse salário. Mas tudo aquilo que é gasto na educação, é em cima do Fundeb, e um percentual de impostos da prefeitura também. Então, eles têm o controle. E esse dinheiro sempre é dado por parcelas, né? O tempo todo. A gente tem uma previsão orçamentária, que pode ser a mais, mas também pode ter a menos. E em cima dessa previsão, é por isso que nada é feito bom, vamos fazer. Não, porque você tem que ir gastando conforme aquela parcela vai te permitindo, dando a maior atenção de 70% do pagamento dos professores. Mínimo do professor. E da outra vez também teve a discussão da questão dos funcionários. Na Prefeitura de Mongaguá, o funcionário merendeiro, escriturário, vigilante de aluno, eles fazem um concurso pela Prefeitura de Mongaguá. Por isso que a gente, às vezes, tem um escriturário que vai parar lá na Prefeitura, porque eles não são funcionários da educação, então eles não entram nesse valor da Prefeitura. Isso. Aí existe todo um questionamento sobre o Fundeb, se que associam ao bônus, né? Nós já falamos que o bônus não é uma prática condizente, porque senão caracteriza uma má administração da verba. A gente gosta, mas é o que a Jaque fala, eu prefiro o benefício no meu salário do que a gente ter um bônus no ano que sobe uma porcentagem e depois a vida continua favorável nesse sentido. Então, a gente tem 70% mínimo do professor, ordenadora de gastos entra a Dona Marta, por isso que a Dona Marta está sempre alinhadinha com a gente. E a Lili, que é a nossa contadora, são 3 ordenadores de gastos, né, Paulo? Não é você não, né, Paulo? Não. Mas aí então, eles entram como os ordenadores, então qualquer problema maior, é lógico que a Dona Marta não vai permitir, então a gente tem toda a confiança nela, que toda essa contabilidade acontece certinho. Uma dúvida muito frequente que tinha, agora acho que eu não estou ouvindo mais, da gente não analisar as contas folha por folha, mas já está disponível, a Eli já avisou na prestação de contas que está tudo no sistema, a gente pode olhar tudo, até o que está para se gastar, o processo todinho, ela anexa ali, coloca para a gente poder ler. A gente precisa estar sempre observando, acompanhando. Qualquer dúvida, o grupo precisa ficar mais ativo. Então, a Jaquim, vou passar os nomes, vou pegar o Paulo, Jaquim, você tem um monte de coisa, o Paulo mesmo. E aí, eu se for a Jaque também no grupo, porque a Luciana saiu, a Jaque precisa entrar. E quem não tem um telefone, para a gente estar se comunicando, está falando. O que nós precisamos fazer? Pensar nas ações do ano de 2026. O que o CACS Fundeb nunca fez e a Meli sempre cobrou? Tem capacitação sobre o Fundeb para a gente estar participando,
tem algumas visitas que a gente pode fazer. Então, o que for do nosso interesse, tem até uma coordenadora diária, já que no dia da prestação de contas ela falou, nós estamos fazendo um grupo de estudo, e que é legal também a gente poder ter um momento para sentar, estudar. É importante porque nos grupões aí, tem cada pergunta do FUNWeb, que é só questão de sentar e tirar dúvida, é a legislação que a gente tem que dominar, né, como funcionário também, ouvem bastante coisa nesse sentido. Então é assim, é estudar. A gente está aqui, a gente tem uma grande responsabilidade. Se a gente não fiscalizar, a gente responde criminalmente, né, doutora Paula? Então é uma posição de muita responsabilidade. O que a gente precisa então? Acompanhar o diário oficial, acompanhar o que vem do MEC. Eu sei que a secretaria recebe mais coisas do que nós, vocês como coordenadores de área, Gabriel, Luiz, diretor também recebe bastante na escola, a Claudinha, a Marcinha como supervisora também, quando ouvem alguma coisa, joga pra gente, Jaque é a cabeça, cai tudo em você, né, Jaque recebe tudo. Mas as informações a gente sempre vai receber. Então vamos estudar, vamos botar o nosso conselho para atuar. A próxima ação. Essa semana não, até hoje, né, por enquanto, os meninos estiveram bastante assim, empenhados na questão do censo escolar, né? E também há muitas falhas no nosso censo escolar, né, Luiz? Aí o Luiz, de repente, pode falar sobre isso. E, infelizmente, gente, censo escolar é igual o quê? Paulo fez o cadastro de todas as escolas, em tudo aquilo que o PDD interativo proporciona para a escola, desde que existe uma legibilidade para aquela escola, né? Então, tem coisas que as nossas escolas, por exemplo, escola do campo, nós ainda não temos, então não tem como fazer parte. Mas a questão da conectadas, né, Paulo, a identidade, Gabriela está tomando conta da parte da, como chama? FENEC, também foi feita a inscrição. Só que ainda existe um grande problema nosso na questão do censo escolar, né? Porque se o aluno não tiver cadastrado, a gente não tem. Falta regularidade documental. Primeiro, a gente não tem histórico anterior, porque se a gente consulta no próprio SED 2024, 2023, enfim, anteriores, a gente não tem esses dados fiéis. Então, você entra lá, não tem nem turma associada, por exemplo. A gente tem desse nível de falta de informação. E, principalmente, a gente tem um problema sério no ato de matrículas e tal, que são endereços cadastrados errados, falta de entrega de documento. Então, essa mudança de CEP. Não tem esse cuidado com a atualização dos dados, a gente pediu desde o começo do ano. Então, assim, a Gabi está de prova, a Felipe de prova, que a gente fica enchendo o saco para poder. A Gabi perturbando para fazer essa atualização, porque não é uma coisa que é de hoje. Tinha aquela história, o aluno chegou na escola, você faz a matrícula, depois a gente vê. Então, você entra, tem casos de a gente olhar, por exemplo, no CIWeb, e você buscar um aluno no CIWeb pelo RA, o aluno está registrado no CIWeb sem RA. Como? Entendeu? Você entra no SED para buscar informações dos alunos, tem o nome do aluno, a certidão de nascimento dele e o endereço que não existe, nem a filiação não tem. Então, assim, a gente tem esse nível de problema de cadastro documental. E aí, isso se estende para o professor também. Tem muito professor registrado na rede que não está com o seu cadastro perfeitamente preenchido. Toda marca. Eu só vim falar um bom dia, né? Sejam muito bem-vindos aqui. Normalmente faz seus conselhos e por vezes eu estou aqui, eu estou ali e eu estou saindo agora. Estou na escola para ver a situação. Sejam muito bem-vindos, né? Esse momento aqui meio frio, tem reunião ali, tem reunião aqui. A casa está movimentada. Não é hoje, a casa de cheia, né? É todo dia. Vocês não imaginam o quanto esse auditório é disputado. É disputado, faz fila para querer o auditório, né? Ele é ótimo por conta que a gente vê assim, aqui na cidade,
não tem muitos espaços, né, grandes, assim, tem o Centro Cultural, que está sempre mais ou menos ocupado. A gente tem muita coisa, mas infelizmente o ano passado, com aquela ventania toda, que para nós foi um livramento, né, porque as crianças estavam lá e deu aquela ventania, quando caiu uma viga, né, mas graças a Deus os panos que tinham se seguraram, mas também está em licitação para arrumar, então a gente não tem espaço. Então o nosso espaço está aqui sempre à disposição para todo mundo, mas todo mundo mesmo, literalmente, sabe? Em todas as pastas, né? É todo mundo que aproveita do espaço aqui, mas está aí para isso, né? Dá para a gente, para todo mundo, e espero que dê certo. Aí, normalmente, parece-me que esse ano os conselhos estão assim, o nosso trabalho, o trabalho do Dona Cristina, o trabalho do nosso governo, que, aliás, eu falo para vocês assim, né? É incansável dizer que o nosso trabalho, eu digo o nosso trabalho, porque ele é oriundo do trabalho da Dona Cristina, que passa para nós exatamente isso, o acolhimento, um trabalho sério, um trabalho aberto, um trabalho transparente, e o quanto eles buscam fazer com que aconteçam as coisas aqui. E a gente tem trabalhado muito para isso, né? Para que isso aconteça. Às vezes a gente fala assim, outra vez conselho? Meu Deus, é conselho, mais conselho? Vocês aconselham demais. Vocês aconselham demais. Mas não, gente, eu acho que tudo isso faz parte, né? É importante até para a transparência do trabalho do governo. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Eu vou ter que dar uma saída aí, Ana tá Maria, bom? só vou apresentar, o pessoal já conhece ela. Conheço. Ela está no lugar da Luciane, que saiu da Casa dos Conselhos, Ah, a doutora Paula. conheço muito. As filhas delas tudo estudavam com a gente lá na expressão. Então, agora ela está junto da doutora Paula, tomando conta do conselho. Então, sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada. Tá? E muito obrigada pelo espaço, que nós somos os que toda hora a gente pede espaço. E você vem junto, vai ficar já pedindo requisitando. Eu falo para o gente, presta atenção nessa agenda, para não encavalar, porque eu falei, se você marcar e não perceber, de repente chega o povo, digamos assim, por exemplo, do social e o povo da saúde, cada um com a sua trouxinha na mão para fazer a reunião. Não dá. É que nem não cortando vocês, parece que vocês esperando alguém, né? Não, é o próximo conselho. Acho que foi sexta-feira passada, nós tínhamos uma reunião lá de ODS, sexta-feira retrasada, de ODS, e tinha outra aqui da Blink. Então a pessoa chegava e falava, onde é que eu vou? Eu entrei lá e abri a porta e falei, ué, mas era um táxi, eu não conheço ninguém. Eu fui na porta, né? Falei, cadê? Aí eu procurei a Susa, procurei a gente, falei, não tem. Aí eu saí assim, só que desse tamanho, todo mundo parou e olhou para trás assim. Eu só passei vergonha. Porque de repente, mas tinha, lógico que a gente sabia que o pessoal que vinha para o espaço ficar era um público menor e lá era bastante. Então, aí eu falei, já pensou se são duas reuniões para o mesmo espaço? Eu falo para Cris, presta atenção, não há problema aí. Tá bom, gente? Então sejam muito bem-vindos. Qualquer coisa, estamos aí à disposição de vocês, tá? Dá licença, viu? Bom dia. Então, e só para terminar, a gente também tinha uma questão de desconhecimento de algumas questões de cadastro também. Por quê? Mongabá nunca fez. Então, por exemplo, as complementações educacionais, se fazia só a matrícula e construía uma matriz genérica para essas matrizes. E aí, esses dados acabam não entrando no censo. Por quê? Para que esses dados de complementação entrem no censo, a gente precisa ter uma matriz curricular correta, precisa ter uma grade horária montada, precisa ter um professor responsável associado. Então, são informações que a gente não tinha, porque a forma como era feito anteriormente era só a matrícula dos alunos. Então, você entrava lá, a gente tinha, em 2024, tinha 1.580 alunos matriculados na complementação, e nenhum desses alunos entrou. Isso que eu ia E perguntar. o pior, nossos cadastros do SED, de alunos de educação inclusiva, que todos os alunos de educação inclusiva eles recebem um orçamento dobrado. É como se fossem dois alunos. Eles recebem um pelo regular e o outro pelo dado da inclusão.
Sim. Todos os nossos cadastros não constam. Os laudos, o nível de acesso. Então, assim, a gente tem uma deficiência, às vezes, de atendente, de profissional de apoio, porque não tem orçamento, porque esse dado não está preenchido, a gente não recebe esse dinheiro. Entendeu? Então, assim, a gente está tendo essa dificuldade de conseguir regularizar, porque os prazos são curtos, as demandas são, né, as adversidades das escolas são também exorbitantes. Então, a gente, na medida do possível, está tentando organizar. A gente já tem os dados do censo de 2024, saíram agora os dados de 2025 também, e tanto foi a Vânia estava aqui, a gente até chegou a entrar em contato com a Vânia, porque, assim, as informações, o MEC tem um número, o Estado tem outro número, e a gente internamente tem outro número. As informações não casam. Então a gente ficou quase uma semana debruçado em cima desses dados para tentar entender o que foi feito, para tentar não prejudicar a cidade, mas também não cometer nenhuma ilegalidade. Né? A gente tentou organizar esses cadastros e tal de uma forma correta e tentando seguir mais ou menos o padrão do que a gente tem aqui. Mas assim, a gente ainda não alcançou esse objetivo em 100%. A gente ainda está orientando. Até, Suzana, depois eu vou passar para você, porque eu achei já esse documento que traz o relatório do nosso município 2024, 2025 e também o de equidade, né? São 3 livros, eu compartilhei com o pessoal que está envolvido nessa questão, e vem dizendo aqui em relação a tudo do município, questão de alfabetização, formação de professor. Então, assim, é um relatório bastante importante, eu acho. Depois você compartilha também com os conselheiros, diz respeito também ao CNE, né? Porque além da formação dos professores, tem a questão da infraestrutura, das escolas, da aprendizagem dos alunos, da questão da desigualdade das crianças, enfim, é um relatório bem completo, né? Aí a gente vê que de 24 para 25 já houve uma melhora, e eu acredito até por conta dessas intervenções, da questão do Paulo fazendo o cadastro, né? Porque você vê, tem escola recebendo R$24 mil de conectadas, e a conectada é uma questão da internet que a prefeitura já colocou em todas as escolas, sim, mas às vezes a questão do Casimiro. A internet não chega na sala dos fundos. Então, com esse dinheiro, ela pode comprar aqueles computadores, pode comprar tablet, enfim, pode transformar essa parte, né, de internet numa situação muito melhor. Então, Felipe foi gratificado, né, Fê? Foi. Com quanto que foi? Da estrutura, nós tínhamos R$25 mil. Parabéns, você está arrasando lá. Parabéns. Mas eu gostar por quê? De ter uma parede em dia. Infelizmente, a gente tinha 4 alunos desde 2014 não recebiam. Creche Vila Atlântica passa a receber esse ano. Se Deus quiser. Tem tudo retroativo já. Sim. Tem escola com R$120 mil de alunos. Então a gente entrou com um advogado, né, na prefeitura. Entramos com recurso. A primeira escola que saiu essa semana foi a Creche Vila Atlântica. A Laurinha Já está ali. Eu estava aqui recebendo a notícia. E falta agora José Cesário, José Carlos e o Hortência. Tá. Então, para essas 3 escolas, principalmente de Fundo 2, que a dinâmica é muito diferente, né? De creche. Elas fazem sopa, elas fazem as coisinhas e recebem dinheiro. Mas para essas escolas de Fundo 2 é extremamente importante. E esse infraestrutura, melhor ainda, porque o diretor tem o dinheiro, né? Ele sabe naquilo que ele pode gastar, só pode ser reforma, pode ser construção, mas de repente colocou porta nova, ventilador novo, é o telhado, é o sifão da pia, então assim, mas para que isso aconteça, tudo é referente ao centro escolar. Não, devolveu um banheiro feminino lá, mobiliou, ficou uma graça. Ficou um banheiro chique. Então, assim, a gente tem feito um trabalho, a gente tem um grupo, né? Porque o Paulo e eu, a gente vai ajudando. Pô, vai lá no grupo, meninas, entra lá conectada, menina, perderei interativo. A gente fica na cobrança e, lógico, quando pode, é o Paulo que tem acesso à questão do CIMEC e tudo, então a gente vai ajudando como pode. Mas
mostrar assim, o quanto é importante, né, essa responsabilidade do trabalho da secretaria em relação a cadastro, aos secretários de escola, aos diretores de escola, porque eu penso que a matrícula do aluno não diz respeito só ao secretário, né? O professor tem que acompanhar, tem que estar ali atento, o diretor tem que acompanhar e estar atento, e depois toda essa conjuntura, né, de deixar a questão das APMs, de fazer, porque a verba ela existe. E numa escola, gente, cada R$500, R$1.000 que pinta, Faz um evento. então, a maioria já está para receber, a grande maioria, a gente tem também o relatório, a grande maioria já recebeu a primeira parcela. Então, assim, 8.000, 5.000, 6.000, é um dinheiro bom para os pais, né? Já que publica isso, já. Porque tem que mostrar essas coisas boas também. Fala, Gabriel. Eu queria só transparecer algumas informações, já que a Jaque pontuou, né, e alguns termos que é importante a gente estar familiarizado enquanto rede e descobrir, entender a importância a nível nacional disso. Então, hoje em dia, a Mongaguá está afiliada à PNEC, que é a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar quilombola. E a PNEC ela tem sido muito bem articulada pelo MEC, com articuladores territoriais, articuladores regionais. E o MEC ele tem dado prioridade através de uma condicionalidade do VAR, que é a condicionalidade 3, para superações de desigualdades e fomentar a equidade. Então, é um incentivo de política pública para o combate à desigualdade. Então, parte da verba do Fundeb hoje em dia, que, segundo aqui o relatório que a Jaque falou, em 2026 foi 7,5 milhões de reais de repasse para as escolas, estavam condicionados à superação do cenário de equidade, de desigualdade, ou seja, construção de equidade. E a gente não entra ainda nessa parte, a gente vai fazer parte disso só em 2027, porque não tinha feito o cadastro. Né? E aí, o nosso município ainda não acessa essa condicionalidade do VAR, porque dentro dos critérios, tem um critério lá de melhora de desempenho e superação de desigualdade. Então, eles pegam o SAEB 2019, SAEB 2023, fazem o cálculo, e nós, infelizmente, quando nós comparamos o SAEB 2019 e 2023, a gente teve uma queda de desempenho dos alunos pretos, pardos e indígenas de 45% para 31%. Né? Óbvio que a gente tem um recorte da pandemia aí, a gente sabe disso, a gente reconhece isso, mas teve municípios que conseguiram avançar, né? Então é possível. Desigualdade socioeconômica também, os nossos alunos com baixo, né, em condição de vulnerabilidade econômica, saíram de 38% com ensino adequado em 2019 e caíram para 30%. Então a gente não atendeu, né, a redução de desigualdade racial nem a redução de desigualdade socioeconômica. Eu acho uma coisa importante, no caso, né, o CACS Fundeb, que mexe com verba, se atentar a essas condicionalidades, porque algumas coisas dependem da secretaria, do governo, mas a grande maioria está dentro da escola. Então, é o gestor, o coordenador e principalmente o professor. A gente não vai atingir metas de condicionalidade se a gente não tiver um ensino de qualidade. Né? Então, é importante, penso, no momento de estudo de vocês, estar lá se importando nessas questões, por isso que eu vou compartilhar para vocês esse resumo, porque nós temos que correr, né? Quando eu digo nós, somos todos nós temos que correr atrás disso se a gente quer aumentar esse dinheiro para que possa, né, refletir, sair aí fazendo dinheiro. Se não tiver lá na ponta, que é o aluno, a gente vai continuar em déficit. Né? E esse déficit também inclui dinheiro. E o professor tem que estar ciente disso. Sim. Porque eles acham assim, porque não faz isso é fácil falar. Mas você está passando todo o barco, você pode amassar mesmo para fazer. Eu penso assim, se a gente ameaçar as bandas, né, a secretaria dentro daquilo que ela pode pontuar, a prefeita dentro daquilo que ela pode fazer, e a escola dentro de tudo aquilo que ela pode melhorar, eu acredito que a nossa próxima avaliação vai ser uma avaliação muito melhor. Quem ganha com isso? Todos, principalmente o aluno. E eu penso que a gente está aqui por eles, né? Isso mesmo. A gente tem que ter esse pensar
E a ponta é que tem que Não, mas receber o cliente. Aí eu agradeço, já que todos esses estudos vocês estão fazendo, o que o Gabriel falou, o que o Luiz falou, porque a gente não sabe disso. Então as pessoas reclamam, mas a gente não sabia disso. Então eu vou compartilhar. O difícil é isso chegar, até já tinha falado com os coordenadores, com as gestoras, de estar compartilhando isso para as escolas e no momento já deve acontecer, porque as pessoas precisam compreender que cada setor tem a sua responsabilidade. Mas não adianta a prefeita fazer X, a secretaria Y, se a ponta não entender. É o professor, não é? Quem é a mágica de tudo? É o professor. Quem é que tira a cartola da manga e faz a somos nós, não é? Então, assim, a gente tem que entender o que a gente quer. Muitas são as dificuldades. A gente sabe porque a gente saiu da sala de aula, né? Nada mudou. Nada, né? A gente saiu da sala de aula, sabe de todas as dificuldades. Mas a gente fazer acontecer, né? Então, a gente precisa continuar. Precisamos continuar. E vou falar, dona Jaque faz mesmo. Só para complementar, o Paulo tinha dito que a gente tem a nossa maior despesa do combustível. Nós estamos fazendo a atualização desses dados de transporte, eu estou fazendo esse levantamento, só que para vocês entenderem qual é o problema desse nosso déficit documental. O simples consulta, né, do endereço de um aluno em comparação à distância dele da escola, se o endereço está errado, esse cálculo não existe. Então, o que eu estou fazendo? Aluno por aluno, eu estou conferindo o endereço e fazendo o cálculo de distância para saber se ele é contemplado ou não. Por quê? A gente tem muita despesa de gasolina, de combustível, de ônibus, por conta de alunos que estão sendo transportados e moram 800 metros, 600 metros, 1 quilômetro. E a gente sabe que pelo nosso decreto são 2 quilômetros. A gente ainda atende alunos que moram até 1 quilômetro e 700, 1 e 650, a gente ainda atende. Mas a gente tem que pensar também na questão da eficiência do transporte, porque não adianta ter o ônibus lotado, não adianta a gente ter um monte de linha rodando, sendo que a necessidade não era essa. De repente esse ônibus podia ter empenhado para outra, para de repente eventos fora da cidade, para transportar para algumas outras questões, de repente até ter outra secretaria, e eles estão presos nesse transporte escolar que não teria necessidade. Isso também faz parte da gestão correta do dinheiro público, né? Isso é gasto público desnecessário, né? Sim. Então, quando a gente fala de cadastro documental dos alunos, esses cadastros e tal, todo mundo pensa, mas são só dados digitais, não é? Influencia em dinheiro também, né? Influencia no nosso orçamento de uma forma completa. A gente depende, a Secretaria de Educação vai funcionar cada vez melhor conforme nós conseguimos ter os dados mais corretos, fidedignos, que façam o melhor aproveitamento do dinheiro. Isso mesmo, para a gente que consegue. Porque, outro exemplo, alunos que a gente não consegue com que os pais declarem a raça e etnia. O aluno que é vulnerável, o aluno que eu não estou falando para Mongaguá, tá? Para o Brasil, falando de MEC, o aluno pardo, o aluno negro, o aluno que mora em zona rural, o aluno que mora em bairro que é reconhecido como área periférica, todos esses alunos são considerados como vulneráveis. Então, eles recebem um orçamento a mais. Então, se um aluno que mora, por exemplo, lá na Estrada da Fazenda e a mãe não quer declarar ele como um aluno pardo, um aluno negro, ou não quer que conste que o endereço dele seja em zona rural, esse aluno está sendo prejudicado, porque ele teria direito a um orçamento melhor, por conta da condição dele, e ele não tem. Então a gente também tem que pensar em mostrar para a comunidade também isso, que é importante, né? Isso é importante não só para a questão de dinheiro para a educação, mas para a oferta para o próprio aluno. Que é agora um projeto que o Paulo fez, acho que ontem, antes de ontem, PROEC. Foi na escola, né? Algumas escolas que já estavam dentro do critério, para que o diretor fizesse um projeto simples, inclusive no próprio UFMD eles dão alguns exemplos de projeto, né? Para que fosse entregue, para que a gente pudesse também, essa escola, na cultura da paz, tantos outros quesitos, ela também vai receber uma grana à parte. Não são todas as escolas, porque depende do bairro, da questão de vulnerabilidade
Então, essas escolas também vão estar para o ano que vem recebendo uma verba a mais. Então, é aquilo que eu falo, tudo aquilo que a gente conseguir agrupar, né? Mas aí a gente pede essa questão dos escriturários, que a gente vai fazer de novo, já foi feita uma reunião para fazer de novo, porque essas informações do escriturário e do diretor dentro do cadastro da sede é o que faz a diferença no nosso município. Ele precisa estar redondinho. Para completar para vocês, só que a Jaque está falando, nós fizemos a adesão no Toda Matemática, né, que é um programa do MEC que ele pensa em recomposição de aprendizagem matemática. E aí demorou um tempo, foi moroso para saírem as escolas elegíveis, porque eram baseadas no censo 2024. Nossa única escola elegível foi o Regina Maria, que estava fechada em 2024. Por quê? Porque não tinha informação, mas a única escola que tinha dados de região periférica era o Regina de 2022, e aí eles só consideraram a Regina Maria. Então nós perdemos, das 38 escolas, nós teríamos algumas que seriam elegíveis, e nós, Jacira, Dona Anaia, Cláudia André, Marigui, que estão do lado da Regina Maria. Do diretor da escola, Luiz? Não, então, tanto faz, pode ser um registro de direção ou de secretaria. Por quê? Na verdade, legalmente, Geralmente é o secretário e legalmente, quem responde pelo cadastro da escola na Secretaria Escolar Digital é o diretor. Tudo que tem lá é responsabilidade do diretor. Então, quando vai para o censo também, fica vinculado ao diretor. Fica. Tanto que no ano passado nós tivemos dificuldade com isso, com a troca do diretor, teve muita escola que permaneceu com o diretor de 2024 que não foi atualizado. Ai, tá, ficando só os dados. Entendeu? E aí fica preso. hoje, Por a exemplo. gente tem que entender que hoje tudo é sistema sede. Tudo. Nosso sede tem que estar Impecável. perfeito, com todas as informações. E quando a gente fala em informação, não é só endereço, RA e aluno. Não, é a questão da cor, é a questão do endereço, é a questão, enfim, tudo. Todas Porque as é áreas. isso que o governo puxa e que transforma nisso na O pessoal do Departamento de Projetos Tentou, eles estão em contato direto com o Poupa Tempo para ver se conseguem trazer para cá para fazer um mutirão, porque quem nasce de 2015 para frente já vem com o CPF. Agora, 2015 para trás, não. E o nosso grande problema, principalmente Fundamental 2, o Felipe pode confirmar, a gente tem muitos alunos que não têm. Sim. E aí, E a criança lá do fundo, né? Então, José Carlos, do Jacob, eles não vêm para fazer. Sim. E isso é uma consciência do pai, não Sim. eles têm o CPF. Sim. só que aí o que acontece? Quando esses dados migram para lá, para o censo, por exemplo, a gente não fica impedido de efetivar o registro do cadastro do aluno, mas ele fica com um aviso. Por quê? Como se a gente não confirmasse a identidade do aluno, né? Tem lá o número, o que consta o erro? Se não tem nenhum dado documental, então se não tem o número da certidão de nascimento do CPF. Se tem um dos dois, ele até aceita, mas ele deixa uma observação lá, ó, o cadastro está incompleto. Isso é ruim para a gente, porque é como se a gente estivesse inventando, de repente, um aluno, né? Não é um dado fiel. Então, a gente tentou, não conseguimos até, o patente não respondeu até o prazo agora de migração do censo, então nós vamos ser notificados, porque o prazo era até quarta-feira. Então, agora, quando abrir o processo de identificação, nós vamos ter que fazer essa identificação de todos os alunos que estão com o CPF, sem o CPF, ou principalmente com os dados de CEP errado. Então, se a gente não atualizou o CEP, a gente vai ter que atualizar todo mundo. Então, assim, são detalhes, que são detalhes, mas que hoje, com esse lance da tecnologia de controle de informação, não dá para a gente enganar o sistema. A gente tem que manter os dados fiéis, porque senão a gente perde. Porque é o que até o pessoal da diretoria de ensino falou para mim na quarta-feira. As turmas que estão sem professor associado, elas vão ser migradas, porque você não pode confirmar que essa turma existe. Ela tem que ter um responsável. Se não tem pelo menos um responsável, como é que essa turma vai existir? Entendeu? E aí, assim, não puxando sardinha, né? Mas aproveitando o momento, a equipe do trabalho. Não, eu tô vendo. É um orgulho mesmo as meninas da supervisão, aquilo que compete à supervisão.
os meninos que são coordenador de área, mas que num certo momento precisa fazer a parte do planejamento, porque na secretaria ainda falta esse cargo, né, no nosso organograma, o Paulo dentro dos sistemas, então assim, é uma equipe que é um trabalho que não aparece, né? Por que ele não aparece? Ele fica aqui dentro, dentro da escola, quando pede alguma coisa para o diretor ou para o secretário, mas eu digo assim, que ainda é um trabalho que a rede inteira não consegue enxergar, né? Mas que é um trabalho fundamental, né? Se não houver esse trabalho e lá a ponta fazer o trabalho dele, então assim, é uma união de esforços, né? É uma união de trabalho, uma união de esforços para que realmente aquilo que a gente, como o Luiz fala, que nós temos direito, né, de receber a cada matrícula de alunos nossos, que a gente venha receber e que a gente possa repassar 70% do professor, os 30% das outras coisas. É isso que a educação precisa entender. É um motor que gira. Nenhuma peça pode estar fora do lugar, comparado, exatamente, sendo alimentada todo dia. Então, assim, eu falo com muito orgulho da equipe que está, porque, embora não seria os afazeres, né? Daquele cargo, daquela função, eles fazem com excelência. Luiz matemático, já foi calcular o transporte. Eu já estou respondendo outra coisa já, que o povo começa a pipocar e... Gabriel está em todas. Luiz, Juliana, Paulo, a gestora Fabiana, essa semana... Nadia, foi ali essa questão do censo. Essa semana foi. As meninas passam por um lado, né? A gente vai monitorando se as grades estão sendo colocadas, os professores, para não ficar nada, né? Porque, infelizmente, as escolas deixaram de receber o que era devido por não terem feito os convênios, né? O quanto se perdeu, poderia estar, né, implementando, investindo dentro das escolas, e não foi feito, né? Então essa delicadeza, esse olhar é muito sério. É muito sério e infelizmente isso que a Jaque fala, não é divulgado. Então a gente está assim, minuciosamente, trabalhando nos bastidores e correndo com tudo isso. E tudo mas em ordem. Assim, hoje eu até respondi uma pessoa aqui, eu falei que a gente continua seguindo, né? E que se Deus quiser, vai passar na avenida, vai ser bonito, né? Vai. Já está sendo, né, Jenny? Eu acho assim, eu tenho orgulho de acordar todo dia, você me conhece, e saber que a gente está fazendo o correto. Nós temos orgulho de ter Com você na certeza. Seduc de novo, a Marcinha, Fernandinha Lina, Jaque Batini, o Paulinho Tavares, Paulo Catano, que é um professor que a nossa barra faz a diferença na escola, a gente sabe disso. E conhecer mais proximamente esse ano o Gabriel e o Luiz, que são uma grandeza, eles vão desde fazer o cerimonial de uma formatura até os dados mais criteriosos. E isso dá orgulho mesmo, Jaque, de ver uma Seduc assim. Sueli, eu sei que é uma educação. Vocês, escritorados, têm que amar as nossas meninas do caso conselhos. A gente precisa reconhecer o trabalho de vocês. Não está sendo fácil. Que o povo continua armado, já que o povo continua Por não conhecer, infelizmente. Por ignorância, Claudina. E aí muita gente ouve, por que vocês não falam? Porque a gente não tem nem tempo. A gente está trabalhando. Pois é. Entendeu? Porque a gente não vai viver de mídia, a gente está fazendo. Não tem nem tempo para pegar. Ontem ele saiu de um lugar mais de 10 horas da noite, porque estava representando a educação ali no Centro Cultural com o currículo azul. O Brasil é o único, né, país envolvido nesse currículo azul, num programa de sustentabilidade, num programa de evolução do ser humano. É isso mesmo. Né? Só existe vida onde tem água. Se a gente não cuidar da água, a gente não vai, né? E o Gabriel estava aqui 8 horas da manhã, dele, da programação dele. Quando deu 7h30 da noite, eu queria estar junto. Aí o Luiz e a Juliana estavam lá na formação do Sebrae de novo, a gente estava na formação. Ai, eu tive uma especialista. E aí começa a conversa, eu pedi desculpas por
Gabriel, porque a gente já ia chegar lá e já ia estar terminando, porque eles estavam em HTPC. Então, assim, é uma equipe unida, que trabalha em prol da educação, ninguém que trabalha em prol de si mesmo, né? Porque a gente sabe que a qualquer momento a gente está na sala de aula, mas que tem feito um trabalho muito bem. Eu agradeço todos os esforços de vocês, de verdade, que a gente está sentindo uma unidade diferente. Precisa chegar nas escolas. Precisa chegar, já. Essa ata, com tudo isso, olha a outra maravilhosa que briga para me dar. Fabiana tá aqui, não. Não. Desceu. A gente está sentindo a diferença na escola já. Eu sei que para você comprar um ventilador só do Cassimiro é quase impossível. E o Cassimiro está com os ventiladores. Eu agradeci a Jaque. E eu perguntei para a Jaque quantas pessoas te agradeceram, Jaque. Não tem isso, gente. A Jaque falou, não, sabe por quê? É obrigação. É, Jaque. Mas a gente sabe também, quando a gente não é leigo, que a gente sabe como é gastar verba do Fundeb, que a Jaque deveria comprar todos os ventiladores que precisam de uma vez só. Mas ela deu um compra. Mas é a hora que a gente fala, que quem está na sala de aula, um momento tem que vir para a gestão. Tem, Jaque. Um momento tem que estar na Secretaria de Educação. Porque é só a gente conhecendo o processo para a gente poder entender realmente E valorizar. o propósito. Entendeu? Só quem passa pelo processo entende o propósito. Então, assim, é muito dinheiro que vem pra gente. A gente ia fazer festa. Nossa, meu Deus! Mas até para comprar nem precisa. Então, assim, se você conhece o processo, você consegue. Você sabe o que é. Então, assim, a gente vê, o professor é um formador, né? O professor é um formador de opiniões. E não usa dessa sua potência, né? É informar corretamente. Eu vi a dona Marta sendo cobrada em situações que ela estava ali para relaxar, para curtir um momento bom da escola, do evento. E as pessoas, e não eram pessoas leitas já, então cobram de uma maneira. Poxa, se foi no lugar da dona Marta, tá puxado, tá difícil de achar. Dá uma foi na nossa escola semana passada, só de quilo. Mas está puxado já, e as pessoas precisam estudar mais. Essas áreas, já, eu procuro não divulgar no meu Instagram, nem uso muito, mas eu estou com vontade disso já. Porque as pessoas têm uma credibilidade nas nossas pessoas aqui. Nós somos pessoas que têm nome na rede. Nós temos 6 escriturários conhecidos, renomados em São Jaque. E a gente precisa divulgar. Então, essa coisa da outra reunião, a Jaque chorar aqui, de doer, de matar a gente também. Porque, mas não devia fazer, Jaque. Porque a gente estuda, a gente conhece e a gente sabe o que é difícil. Então, respeita. E a hora que deu um bom, reconhece, agradece. Energia boa, que tem energia boa. Então, doutora Paula, se ela quer parar, eu quero agradecer. Hoje é a reunião, o quórum está ótimo, já que obrigada pelas portas abertas, dona Marta. De elaboração de reunião, de repente, né, tudo que for precisar ser sabido e tudo mais, pode ficar com o Paulo, comigo, a gente Tá pode ótimo, a dona já. Marta, Tá. se precisar buscar alguma informação, né? Vamos ver algum curso, alguma coisa nesse sentido, já? Se você recebeu, Paulinho, onde vocês, a Rose, no Conselho Municipal de Educação, para a gente poder fomentar isso e mostrar para o povo que a gente faz muita coisa. Eu estou preocupada com isso mesmo, porque é o nosso nome, sabe? Mas eu tenho confiança na equipe que está assessorando, na Casa dos Conselhos, doutora Paula, obrigada, na Nelly, lá na pasta dela, que era a doutora Alexandra, agora é só a Nelly. Então a gente confia, porque senão a gente já está com medo, a gente já está apreensivo. Eu estou tranquila, você está me procurando da melhor forma. Eu só agradeço, Jaque, de verdade. O que eu puder ajudar. Porque a gente Desculpa, gente. Não, vamos encerrar. Seja bem-vinda. Dona Rosa veio buscar os conselheiros dela. Pode encerrar aqui? Boa boa reunião, fiz. Seja bem-vinda. Pode encerrar. Pode encerrar. Acho que é o Gabriel. Tá bom, gente. Tchau, tchau.